Eu desalto. Aonde? Vamos começar? Por favor, vamos desligando aí os nossos microfones, por favor. Vamos assim, reunindo o nosso pensamento, elevando até o mais alto, agradecendo mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos para mais um Evangelho. Em momentos tão conturbados, ouvir os ensinamentos do Mestre Jesus é o nosso remédio diário, é o nosso fortalecimento para encararmos o bom combate. Que os bons espíritos nos auxiliem neste Evangelho a ampliar o nosso entendimento dos ensinamentos que nos trouxe Jesus e Kardec, para que possamos buscar sermos pessoas melhores, vivenciando todos os dias esse Evangelho dentro do nosso coração. Pedimos aos bons espíritos que envolva quem irá fazer o comentário desta noite, para que nos traga as melhores reflexões, e pedimos a permissão para iniciar este Evangelho dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. A casa é sua, Esther. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva na noite de hoje, e eu peço muita ajuda aí ao meu mentor querido, né, que na noite de hoje possa me inspirar com mais carinho, porque o tema, eu estou assim um pouco despreparada mesmo para falar desse tema na noite de hoje, mas eu vou fazer o possível para dar o meu melhor no entendimento do texto evangélico. Então, meus queridos, a gente já vem aí há algumas semanas, né, falando desse capítulo, Amai os vossos inimigos. Este capítulo, um capítulo muito importante, muito especial, né, porque nós vamos observando que quando Jesus, vamos observando assim o caminhar da humanidade, né, com Moisés, quando Moisés chegou aqui e revelou a lei divina, né, as tábuas da lei, né, vamos colocar aí, os 10 mandamentos, né, Moisés trouxe um aspecto da lei divina, um aspecto muito importante, que já era praticado também por povos anteriores a Moisés, mas não com a objetividade e a definição com que o plano espiritual faz essa psicografia direta, né, porque ela foi gravada na tábua da lei, né, esses 10 mandamentos trazendo um rumo para a humanidade. Quando Jesus chega, Jesus amplia esta lei, amplia e separa o que é a lei de Moisés do que é a lei divina. Tanto é que Kardec coloca lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, não vim destruir a lei divina. Né? E Jesus veio dar um novo entendimento para a lei de Moisés, um novo entendimento explicando que esta lei dos homens, ela é temporária e passageira, e determinada para cada cultura, para cada época, né? Então, Jesus vem trazer esse aspecto diferenciado da lei. E outro dia, ouvindo uma palestra do Salmo pela FEB TV, ele me chamou a atenção num aspecto muito interessante, onde ele coloca que, quando Jesus fala
amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós temos uma fala que falamos assim, Jesus sintetizou a lei, colocou só no amar a Deus e amar ao próximo, mas ele pede que a gente faça um pouco mais de reflexão sobre essa nossa colocação, porque o amar a Deus e amar ao próximo já está lá na Bíblia dos tempos muito remotos, e Jesus vem relembrar apenas estes dois aspectos tão importantes da lei, e que o principal objetivo de Jesus, o principal, é amor aos inimigos. Então, este foi o objetivo principal pelo qual Jesus veio, mostrando para nós que aqueles que se dizem nossos inimigos são aqueles que mais nós precisamos amar. E aí o Saulo chama a atenção da gente, né, na colocação que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele faz um desdobramento dos temas do Evangelho, quando ele coloca lá no capítulo 11, o amai ao próximo como a si mesmo, e coloca no capítulo 12, né, este amai os inimigos, e faz essa diferenciação, trazendo para nós esse mensageiro de amor e luz que foi Kardec, né, trazendo para nós esse verdadeiro objetivo de Jesus. E faz esse desdobramento imenso aí, no capítulo 12, quando o capítulo traz para nós sempre essa questão de não revidar, de não se exaltar diante do companheiro que já está exaltado, de não buscar a vingança, de não buscar o revide, de não buscar a complicação maior da situação que já está ali enrolada, embolada. E aí, nesses temas, nós trabalhamos com pagar o mal com o bem, que a confusão, a desordem, a bagunça, vamos colocar assim, a Jo usa muito esse termo, começa sempre com a segunda palavra. Na primeira palavra, se nós colocarmos a aguinha na boca, se nós refletirmos um pouquinho mais, não tem a confusão, não tem a desordem. A desordem começa quando há a segunda palavra, porque daí vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta, e aquilo não tem fim. Começa a haver uma competição, uma disputa de quem é que fala a palavra, a última palavra, a palavra mais pesada, que machuca mais, que fere mais. E este capítulo de amar os inimigos, nós temos essa fala muito importante do Mestre Jesus, mas muito importante, quando ele diz, se alguém vos bater na face direita, apresenta também a outra face, né? Quer dizer, se alguém chegou até você, te machucou, te ofendeu, mostre o seu lado bom, mostre o seu lado de caridade, de perdão, de entendimento da situação que se apresenta naquele momento. E aí, percorrendo dentro desse capítulo 12, nós vimos lá também os inimigos desencarnados, né? Nessa questão dos inimigos desencarnados, nós trabalhamos bastante essa questão de aquele que é o nosso desafeto quando encarnado, ele poderá continuar sendo um desafeto desencarnado se não houver o perdão, se não houver a reconciliação. E, às vezes, esse desafeto pode ser tão grande, tão intenso, que gera um processo obsessivo tão grave, tão complicado, que vai nos acompanhando aí por sucessivas reencarnações até que o perdão e a reconciliação acabem acontecendo, para que a reparação dos danos faça de nós novamente irmãos, que nós somos irmãos em Cristo uns dos outros. Continuando nesse evangelho, nós vamos vendo, né, essa questão da vingança, que já vem lá na instrução dos espíritos, né? Então, essa questão da vingança,
é muito trabalhada nesse capítulo de Amai os vossos inimigos, o nosso querido Allan Kardec, através desse plano espiritual que o assessorou, esse plano tão maravilhoso, vem mostrando para nós essa questão da vingança. Então, muitas vezes a gente fala, mas eu não sou uma pessoa de vingar. Mas nós precisamos refletir um pouco mais, porque nós precisamos nos conhecer. É um convite que a doutrina faz para nós. E à medida em que nós vamos nos conhecendo melhor, nós vamos entendendo que este setor da vingança, né, essa questão da vingança, ainda existe dentro de nós. Porque, de uma forma ou de outra, quando nós temos um desafeto, e esse desafeto entra numa situação de insucesso, numa situação de desordem na vida dele, nós temos aquele gostinho ainda de falar, bem feito, está colhendo o fruto que plantou. E aí nós jogamos a frase do Evangelho ainda em cima dele. Nós falamos, olha, lá no Evangelho está ensinando para a gente. Colheu, plantou. Sementeira, colheita, tudo que planta, colhe. Mas nós não falamos num sentido de amor, num sentido de carinho. Nós falamos num sentido assim de, estou apontando o dedo para você. Estou mostrando para você que você está aí, né, sofrendo porque você merece sofrer, né? E nós esquecemos que Deus é de amor, que Deus é de misericórdia. E que aquele sofrimento, naquele momento, naquela hora, né, é o amor que educa, porque Deus tem esse amor por nós, e esse amor que Deus tem por nós é um amor que educa, é um amor que nos coloca no caminho certo. E aí, percorrendo ainda esse evangelho do capítulo 12, na instrução dos Espíritos, tem algumas instruções que falam sobre o ódio, né? E começa com esse espírito abençoado que é o Fénelon, né? Então, dentro dessa questão de ódio, o Fénelon vem trazer Jesus para nós, né, como modelo e guia. Esse mestre de amor e carinho que está sempre mostrando para nós a porta estreita e a porta larga. Então, a escolha é nossa, né? E dentro dessa nossa escolha, nós temos todas as orientações, todos os amparos necessários para que nós não caiamos em tentação, como diz lá na prece do Pai Nosso. Né? Não, nos livre das tentações, nos livre, mas Deus sempre está ali, tentando nos livrar, mas e cadê nós? Né? Cadê a nossa parte? Então, o Evangelho vem contando para nós, né, que a cada momento, a cada dia, a cada ação nossa no bem, nós vamos anulando as nossas condições ainda desagradáveis do passado. E dentro dessa questão da vingança, aí veio o tema duelo. Então, nós já estamos aqui duelando, né? No item 11, no item 12, no item 13, no item 14 e hoje no item 15. Então, já trabalhamos bastante essa questão do duelo, né? E hoje, aqui no item 15, nós temos a mensagem de Santo Agostinho, né? Este espírito maravilhoso que tanto ajudou Kardec na codificação da doutrina espírita. E o Santo Agostinho, ele começa dizendo para nós o seguinte, que o homem no mundo é a Esther, é a Noeli, é a Ideli, é o João, é o Luiz, é o Manuel, o homem no mundo, nós, né? Está falando para nós, para cada um de nós. O homem no mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo insignificante, arrisca a vida que recebeu de Deus e arrisca a vida do seu semelhante que pertence a Deus, é 100 vezes mais culpado que o miserável que, empurrado pela cobiça, algumas vezes pela necessidade, se introduz em uma casa para roubar e mata aqueles que tentam impedi-lo. Esse último é quase sempre um homem sem educação, que tem apenas noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence sempre à classe mais esclarecida. Então, Santo Agostinho está falando aqui para nós o seguinte, que
o que conta nos nossos atos de vingança, nos nossos atos de crueldade, é sempre a intenção. Qual era a sua intenção? Né? Então, não está em absoluto justificando o ladrão que entra na casa e que comete um desatino. Não está justificando. Mas está falando que esta intenção que nós temos em cometer alguma coisa, às vezes essa intenção está tão lá intrincada lá no nosso inconsciente que a gente nem percebe que a gente tem essa intenção, mas a gente tem sim, sabe? E é muito importante a gente observar qual é essa nossa intenção, né? Então, dentro dessa intenção, nós seremos cobrados, né? Seremos cobrados não por Deus, mas pela nossa própria consciência. Porque lá no Livro dos Espíritos, né, quando a gente vai procurando lá na questão 621, onde é que está escrito a lei de Deus, e os Espíritos responderam para Kardec na consciência, então está mostrando aqui que a nossa consciência é um livro. É um livro onde está escrito a lei de Deus. E nesse livro, toda vez que nós cometemos algum ato de desatino, algum ato que não é legal, algum ato que nos traz um mal-estar, esse mal-estar, essa dor de estômago, às vezes essa dor de cabeça que a gente sente, essas coisas que ficam nos acusando, não é Deus que nos acusa, não é o obsessor que nos acusa, somos nós próprios, porque nós temos essa lei de Deus escrita dentro de nós, escrita lá no fundo da nossa consciência. Então, Santo Agostinho está falando aqui para a gente, né, que nós poderemos ser, ele fala assim, né, 100 vezes mais culpados, né, porque às vezes nós falamos, mas foi sem querer, eu agi num ato de desatino, mas nós temos sempre a oportunidade de refletir. Nós temos sempre a oportunidade de repensar antes de dar a segunda palavra, antes de fazer, retrucar sobre aquela situação que se apresenta naquele momento para nós. Então, Santo Agostinho, ele coloca aqui para nós, né? Ele fala, um mata brutalmente, o outro com métodos e regras definidas, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento ainda que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, levado por um sentimento de vingança, mata num momento de desespero. O duelista não tem de modo algum como desculpa o sentimento da violenta emoção, porque entre o insulto e a reparação, existe sempre um tempo para refletir. Então, Santo Agostinho, ele está falando aqui para nós do tempo dos duelos, né? Dos duelos onde a pessoa saía armada, pronta para o duelo. Mas trazendo para os nossos dias atuais, como nós comentamos aqui em outros aspectos do duelo, nós vamos vendo que nós matamos também. Nós estamos sempre matando e estamos sempre sendo mortos também. Matamos o sonho, matamos a esperança, matamos a vontade do outro de realizar alguma coisa, matamos muitas vezes na fonte. O outro começou com a ideia e nós já estamos, mas não vai dar certo. Onde você está com a cabeça? Fazer um negócio desses? Então, nós já vamos colocando os nossos senãos, né? E quando nós colocamos os nossos pontos de vista, vamos colocar assim, bem entre aspas, esses pontos de vista, nós não levamos em consideração que aquele irmão que ali está, ele está numa esperança de que aquilo dê certo, numa esperança de que aquilo se concretize, numa esperança que aquilo tenha um bom resultado, e nós matamos na fonte, nós matamos na origem. E muitas vezes nós também somos mortos, porque é dos dois lados que acontecem essas coisas. Então, quando nós nos sentirmos mortos na nossa esperança, mortos nos nossos desejos de ampliar os nossos sonhos, né, as nossas realizações, que nós
nos apeguemos bastante a Jesus, nos apeguemos bastante ao nosso mentor espiritual, porque é ele que vai nos auxiliar a sair desta situação, a sair desta condição de ser morto antes do tempo, né? Que a gente coloca aqui. Então, esta reflexão que Santo Agostinho pede para nós, de ambas as partes, daquele que vai matar e daquele que está sendo morto, é importante que nós tenhamos para que as nossas realizações, tanto no campo pessoal, quanto no campo profissional, quanto no campo familiar, elas possam se realizar e possam ser concretizadas. Porque Santo Agostinho, ele fala desse duelo de antigamente. Ele fala desse duelo cruel, onde as pessoas já saíam armadas, pronto para o combate. Que não é muito diferente dos dias atuais. Muitas pessoas da sociedade, muitos de nós até, quantas vezes que nós já levantamos armados da língua felina, armados da impaciência, armados da inquietação, armados do desespero, armados do medo. E nós, que estamos dentro da doutrina espírita, que conhecemos os ensinamentos de Jesus, nós precisamos, um convite que a doutrina está sempre fazendo para nós, né, que nós nos desarmemos, que nós aposentemos essas armas que não nos servem mais para a paz e para a harmonia, para o bem-estar de cada um. Então, a doutrina espírita está sempre fazendo esse convite para nós. E a gente vê lá, né, muito claramente isso, quando Kardec tem uma coragem extraordinária de perguntar aos espíritos se Moisés já trouxe a lei divina, se Jesus já ampliou essa lei, falando dessa questão do amor aos inimigos, para que serve o Espiritismo? O que o Espiritismo veio fazer, então? Se Jesus já ampliou essas leis, já falou sobre o amor aos inimigos. Olha a coragem desse homem de perguntar. E os Espíritos respondem para ele que Deus sempre nos oferece a lei, sempre nos oferece a paz, sempre nos oferece a harmonia. Mas o que fazemos nós? Muitos de nós rejeitamos essa paz, rejeitamos essa harmonia, rejeitamos estas dádivas que Deus nos dá o tempo todo. E aqueles que aceitam essas dádivas ainda não aceitam totalmente, aceitam parcialmente. E esse parcialmente é um parcialmente muito pequeno ainda. Então, por isso, o Espiritismo está aí para mostrar para nós e nos fazer esse convite, para que nós possamos nos despir destas armas. Não é mais a arma de fogo, não é mais o punhal, não é mais a espada como um instrumento físico, mas são armas da maledicência, são armas da desarmonia, são armas do orgulho, da vaidade, do egoísmo e tantos outros por aí. Então, o Espiritismo vem dizer isso para nós. Desarmem-se. Desarmem-se. Se vocês querem a paz, se vocês querem a concórdia, usem a reflexão, não usem as armas. Usem um pouco mais de tranquilidade, consulte a sua consciência, consulte o seu coração, consulte o que está ali dentro de você, para que você possa ser mais pacífico, mais harmônico, mais concordata, e poder trazer dentro daquele ambiente conturbado, daquele ambiente tenso, daquele momento, um pouco mais de paz, um pouco mais de esperança. É muito complicado, sabe? Eu gosto de repetir as palavras da Jo quando ela diz assim, é difícil? É.
né? Mas eu estou vivendo na pele esses dias. Sabe, eu estou vivendo na pele e eu estou tentando praticar um pouquinho, um pedacinho de cada vez. Mas às vezes eu fico com a minha boca fechada, cerrada, aquela vontade de dar uma resposta, e de repente você fala, não, não. Vamos repensar um pouco mais, vamos recorrer a uma oração, vamos recorrer a uma meditação, vamos recorrer a um exercício físico até, vamos arrumar uma gaveta, vamos lavar uma louça, vamos tirar uma praga de uma plantinha que está ali danificando a plantinha, para que nós não cometamos desatinos. Então, essa amada doutrina espírita, ela vem explicando para nós, né? Que nós precisamos estar sempre relembrando essa lei divina. Ela é oferecida na atualidade para nós. Ela é oferecida através dessas ferramentas. Porque como está lá, né, Kardec traz para nós a lei do trabalho. A lei do trabalho, além de estar englobado essa questão que nós estamos falando, vamos lavar uma louça, vamos tirar um matinho lá do quintal, vamos fazer um exercício físico, vamos varrer uma casa, arrumar uma gaveta, a lei do trabalho também está inclusa essa questão de trabalharmos lá dentro de nós, lá no nosso cantinho. É um trabalho complicado, complexo, e a gente sempre costuma brincar aí com o pessoal da quarta-feira, né? O que mais te pega? O que mais te pega? E nós, né, a consciência está contando para nós o que mais nos pega. E dentro desta reflexão, né, do que mais nos pega, nós vamos nos desarmando aos pouquinhos. Aos pouquinhos. As nossas armas felinas, né, da língua, às vezes do dedinho que vai lá no WhatsApp rapidinho, com umas respostas inadequadas, e outras situações, porque o corpo fala, às vezes não falamos oralmente, nem escrevemos, mas o gesto de desdém, o gesto de ignorância, assim, de vaidade não diria de ironia, é a palavra correta, né? Essa questão da ironia machuca, fere. E nós precisamos lembrar muito também dessa questão da caridade, porque quando o outro chega armado para nós, a doutrina amada nossa, a nossa doutrina querida, ela nos pede a caridade. A prece de Francisco de Assis está lá. Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Onde houver desarmonia, que eu leve a harmonia. Né? Então, vamos lembrar sempre dessa prece. Eu procuro me lembrar sempre dessa prece de Francisco de Assis, né? Sobre essa questão de você levar o que falta. Você está desarmônico, está faltando harmonia. Se está triste, é porque está faltando alegria. Se está uma situação chorosa, é porque está faltando a esperança. Então, que nós sejamos os que levam a esperança, que nós sejamos os que levam a harmonia, que nós sejamos os que levam a alegria, a felicidade, a paz. Esse é o verdadeiro gesto de caridade que Jesus está sempre nos recomendando através dos benfeitores espirituais que vieram ditar essa abençoada doutrina espírita para Kardec. Porque Santo Agostinho ainda coloca aqui uma nota aqui para nós, né, aqui no item 16, explicando a respeito desses duelos medievais, esses duelos que existiam, e ainda existem em algumas situações por aí, nós ainda vemos essas situações tristes e lamentáveis, mas que nós precisamos ficar mais atentos, muito mais atentos para aqueles duelos, eu comigo mesma. Às vezes, nós não duelamos com o outro,
Nós não duelamos com pessoas que estão, nós julgamos que estejam atravessadas do nosso caminho, nos espetando. Mas nós, muitas vezes, nos duelamos conosco mesmo. Eu tenho esse problema e eu observo que muitas pessoas têm esse problema. Então, você é muito perfeccionista, então você está duelando com você mesmo. Porque você não se aceita. Você quer sempre o melhor, você quer sempre o pior, e aí você sofre. Você sofre porque você quer sempre o melhor para você, você não consegue, você não se autodomina e começa a exigir do outro a mesma situação. A inquietação também. Às vezes nós somos inquietos, então nós não dominamos a nossa inquietação e por nós não dominarmos a nossa inquietação, nós começamos a cobrar dos outros também. Então, que nós olhemos para dentro de nós. É uma reflexão muito profunda aqui nesse capítulo 12, sabe? Jesus falando sempre. Às vezes o nosso inimigo, amai os nossos inimigos, somos nós mesmos. Sabe? Às vezes nós somos inimigos de nós. Né? Eu fiquei pensando bastante nessa questão. Falei, Esther, quando que você é inimiga de você mesma? Quando você cobra de você situações que você ainda não consegue dar conta. E aí você cobra de você e cobra também do outro. Então, é importante que nós consigamos fazer essas reflexões, sabe? Porque a doutrina espírita não é uma doutrina de imperativo categórico. Faça, tem que ser, tem que dar certo, tem que fazer. Não, não. A doutrina espírita é uma doutrina de convite. É uma doutrina de convite para nós, que nós possamos entrar no nosso interior. Entrar lá dentro do livro. O livro está lá na nossa consciência. Jesus é o professor. Que nós consigamos entrar nesse livro que está dentro de nós e saber que Deus é de amor. E saber que Deus está sempre nos ofertando o melhor. E dentro desse melhor, a primeira coisa que Deus nos recomenda, e através dos benfeitores queridos, é esse desarmamento. Então, quando nós começarmos a pensar seriamente nesse desarmamento e aos pouquinhos ir trabalhando isso no que mais te pega, com certeza, aos pouquinhos, nós vamos trocando estas armas do mal por virtudes, por coisas que nos trazem alegria, que nos trazem felicidade. Então, é um tema muito profundo esse tema, o duelo, muito interessante, e nós precisamos fechar esse tema na noite de hoje, né, com esta reflexão, sabe? Vamos fazer essa introspecção, vamos ver o que está lá nos pegando dentro de nós, vamos trabalhar isso primeiro, não nos culpando tanto, não nos cobrando tanto, além daquilo que nós podemos dar, mas também não nos negligenciando, não deixando que as coisas aconteçam de uma forma assim, independente da nossa vontade, porque nós precisamos trabalhar nossa vontade, nós precisamos trabalhar o nosso querer. Então, dentro dessa nossa vontade, desse nosso querer ser melhor, passo a passo, nós vamos chegando nesse desarmamento que nós trabalhamos aí durante sucessivas semanas. Vamos depor as armas. Vamos depor as armas para podermos verdadeiramente amar o nosso próximo. E que Deus nos ajude, nos ampare, nos dê força para conquistarmos esse nosso objetivo maior, depor as armas, que este capítulo pede para nós. Graças a Deus. Obrigada, Esther, muito legal, muito bom. Então, nós vamos envolvendo a Edeli para ela fazer a nossa prece final e as vibrações. Só temos gratidão para com essa aula sobre duelo, né? Então, fique aí, como a Esther disse,
a reflexão para a semana, para a gente deixar as armas, as físicas nós já deixamos, agora deixar as armas mentais, deixar de duelarmos com nós mesmos. E vamos agradecendo por mais um dia de vida, agradecendo pela oportunidade de acordar e de estar sempre nos braços de Jesus. E vamos pedindo, Senhor, fortaleça-nos, Senhor, acompanha-nos, Senhor, proteja-nos, Senhor, cubra-nos, Senhor, com teu precioso manto. Senhor Jesus, o Senhor é a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa força. E aí te pedimos, unindo os nossos corações ao coração desse mestre querido Jesus, pedimos pelos nossos amigos, por todas as pessoas. Vamos emitir vibrações de amor, de carinho, de saúde para todas as pessoas necessitadas, para todos os doentes, do Covid ou não. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja sempre conosco, para que consigamos emitir essas vibrações com mais força para todas as pessoas necessitadas, para todas essas criaturas que estão sofrendo nesse momento, que estão em hospitais, que estão em casa, os familiares das pessoas que estão com essa doença. Senhor, só pedimos para que envolva todos os necessitados, todos os doentes, as santas casas, os hospitais, todos que neste momento estão elevando o pensamento a vós, pedindo a vossa misericórdia. Vamos vibrar por os enfermos de corpo e também os de alma. Vamos vibrar pelas crianças que estão aí desamparadas, sofrendo por falta de seus pais que possivelmente estejam passando por essa doença. Vamos pedir pelos jovens, Senhor, para que eles entendam a necessidade de se cuidarem para cuidar dos seus entes queridos. Vamos pedindo, Senhor, para que a nossa vibração chegue a todos os templos religiosos, seja ele qual for. Pedimos também, Senhor, que as nossas vibrações cheguem pelos nossos governantes, nesse nosso planeta que está precisando de muita doação de amor, carinho. Pedimos, Senhor, para que essas vibrações de amor, carinho, saúde, afago chegue a todo o povo brasileiro, a toda a nação. Senhor, só temos a agradecer pela vossa misericórdia, por estar nesse momento olhando por cada um que tem os nominhos nos cadernos, pedindo a oração por eles e pelos seus familiares. Agradecemos, Senhor, por essas vibrações chegar a todos os voluntários da nossa casinha do Senge. Pedimos, Senhor, que essas vibrações cheguem a todas as pessoas e cheguem até nós mesmos, para que consigamos entender, amar e passar muito amor para todos. Senhor, só temos gratidão. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado aos bons espíritos que estão olhando por nós. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de luz e amor, só temos a agradecer. Obrigado, muito obrigado. E nossos corações cheios de gratidão, encerramos mais essa abertura que nos dão para que possamos falar. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, graças, Pai. Obrigado. Obrigada, Ideli. Muito bom, gente. Agradeço do fundo do coração.